Pio XII. Por que o seu processo de canonização não avança? Essa é uma reportagem da ACI Digital. Papa Pio XII, que foi acusado de nazista porque não criticou abertamente o mesmo, está com o processo de beatificação aberto. Mas existe muita dificuldade em continuar o processo. Como nós sabemos, para que um santo seja canonizado, para que nós tenhamos um santo nos altares, a igreja faz uma intensa investigação. Primeiro é necessário que haja um milagre perfeitamente comprovado do ponto de vista biológico, médico, científico e também com uma criteriosa investigação. Se abre um inquérito para isso, para que o milagre seja testado como legítimo e que tenha sido realizado com a intercessão daquele candidato a santo. Porque aqui, gente, o que nós estamos falando? O que é santo? Santo é aquele que é escolhido por Deus. Santo é aquele que é separado para estar com Deus. Vem do termo kadosh, separado, né? Por isso que Deus é 3 vezes santo, porque ele é transcendental. Está separado, né? E tanto que a grande maravilha da encarnação é que este Deus que é 3 vezes santo, que é transcendental, se faz homem, entra na história humana, já não fica tão separado assim porque quer estar conosco, assume a humanidade. Mas voltando ao tema da santidade, esses santos que nós estamos falando não são somente as santas almas do purgatório, não são os santos escolhidos que estão aqui caminhando, que ainda estão procurando a santidade. O termo aqui santo é aquele que já estão no céu intercedendo por nós a Jesus Cristo. Como a igreja descobre que um santo está realmente no céu? Através de um criterioso processo que a gente chama de processo de canonização e que possuem, grosseiramente falando, 2 etapas. O processo de beatificação, onde se comprova que aconteceu realmente um milagre com todas as investigações possíveis, inclusive biológicas, no âmbito da medicina, no âmbito da ciência, e também investigações de inquérito mesmo, como se fosse um verdadeiro inquérito policial. Não é um inquérito policial, mas é uma investigação criteriosa. Então, uma vez que é comprovado o primeiro milagre, realmente aquele milagre aconteceu, realmente foi por intercessão de tal pessoa, né, que teve seu processo aberto, como podemos dizer aqui no caso o Papa Pio XII, e depois e aí ele é declarado beato Papa Pio XII. Depois há necessidade de um segundo milagre, ou seja, aquele milagre foi realizado sempre por Deus. Não existem milagres realizados por santos. Eles são meros intercessores. Quando temos um segundo milagre comprovado por todas essas investigações, que o segundo milagre foi comprovado realmente e foi por intercessão deste beato, aí ele é canonizado. Então o processo demora anos e anos a fio. E o processo do Papa Pio XII tem demorado muito. O vice-postulador da causa, padre Mark Lendeger, explicou que estamos esperando o milagre para a beatificação. Cada ano recebemos ao menos 2 notícias de lindos milagres, mas o problema é sempre fazer que as pessoas colaborem. Não basta com que seja apenas um milagre. É o que a gente acabou de falar. Muitos milagres acontecem por intercessão dos candidatos a santos, mas é necessário que as pessoas colaborem, que as pessoas participem do processo, para que elas sejam inquiridas, para que haja uma investigação. Abre aspas novamente para o padre Mark. O importante é que depois haja todo um processo no qual se recolhe as provas, os testemunhos. Não sei porquê, mas as pessoas estão sempre amedrontadas para colaborar. Possivelmente tenham medo da imprensa. Essas declarações foram dadas para um documentário sobre o Papa Pio XII, chamado Pio XII, Homem da Paz e Papa da Guerra. O documentário, aliás, conta em 50 minutos a vida de Pio XII desde antes de ser eleito Papa.
O vídeo toma relatos biográficos inéditos, graças à colaboração do postulador da causa de beatificação, Padre Peter Gampel, e o vice-postulador, o Padre Mark. Também participam importantes historiadores, como Matteo Luigi Napolitano, André Riccardi, fundador da comunidade de São Egídio, e Ana Foa, historiadora da Universidade La Sapienza, em Roma, quem assinala que Pio XII é um papa que mudou a história a história das relações com os judeus. E aí está. O ponto polêmico é o seguinte: alguns pensam que o Papa Pio XII, que viveu durante a época do nazismo, ele não se opôs suficiente ao nazismo, que ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial. Inclusive, muitos o apresentam como amigo das teses de Hitler. Mas aí que está, graças a uma peça de teatro que aconteceu, fazendo uma crítica sobre isso, enaltecendo, salientando esse ponto polêmico, o Papa Pio XII, a peça de teatro foi muito divulgada, ficou muito famosa, o Papa Pio XII acabou sendo colocado como Papa nazista. E estamos exatamente nesse vídeo para mostrar que isso não é bem assim. E as pessoas estão inclusive com medo da imprensa para chegar ao processo de canonização e mostrar que não, graças à intercessão de Papa Pio XII aconteceu esse milagre, para que haja a investigação e posterior beatificação, e depois haja um outro milagre, uma nova investigação e posterior canonização. Para vocês perceberem como a igreja não mente, como a igreja tenta realmente fazer investigação criteriosa. Nesse caso, o Papa Pio XII está sendo acusado de algo que não fez, e as pessoas têm medo de chegarem até a igreja para relatar os milagres, para que o processo caminhe. Porque bastava, se a igreja não fosse idônea, bastava que a igreja simplesmente declarasse o Papa Pio XII como santo. Percebam que a dificuldade é real, porque realmente, apesar da redundância, realmente a igreja usa de critérios honestos, né? Pretende realmente canonizar um candidato a santo, caso realmente isso seja verdadeiro, que haja realmente clareza em todo o processo. As provas atestam o oposto. O elogiável trabalho do Papa com os judeus, e como evitou em numerosas ocasiões que muitos deles fossem deportados aos campos de extermínio, provam que Papa Pio XII agiu muito pelos bastidores, salvando os judeus e não batendo de frente com o nazismo, podendo até causar mais estragos do que já causou, do que o nazismo causou, e nós vamos falar sobre isso. Essas ações de Pio XII ficaram também registradas em cartas e jornais em conventos nos quais as religiosas contavam como, por ordem do Santo Padre, ajudaram a esconder judeus dentro de seus muros. É o caso das irmãs da Santa Maria Menina ou das monjas agostinianas do monastério de Santi Quattro Coronati. Abre aspas de novo para o Padre Mark. Até agora, não temos nenhum motivo para pensar que o Papa Francisco não beatificaria quando o milagre seja aprovado. Todas as indicações são positivas e, de fato, ele parece estar bastante a favor da figura do Papa Pio XII. O Papa Francisco, por exemplo, ele defendeu Pio XII em uma entrevista concedida ao jornalista judeu Henrique Zimmermann em novembro de 2014. Vamos ver o que o Papa falou. Uma coisa que me preocupa, e serei honesto com você, é a imagem do Papa Pio XII. Desde que Rolf Hondhut escreveu O Vigário, em 1963, uma peça de teatro, o Papa Pio XII foi acusado de todo tipo de coisas, entre elas de estar ao lado, a favor do extermínio dos judeus e não ter feito nada. Durante o Holocausto, continuou o Papa Francisco, o Papa Pacelli, Pio XII, deu refúgio a muitos judeus nos monastérios na Itália. Em Castel Gandolfo, na residência do verão dos papas, e onde estão as vilas pontifícias,
nasceram 42 filhos de casais que tinham encontrado em suas salas refúgio dos nazistas. Essas são coisas que as pessoas não sabem. Que fique bem claro, o Papa pode pecar? O Papa pode pecar. Ele procura a santidade como qualquer cristão, mas ele tem sim, nas suas condutas pessoais, ele é um ser humano. Então o Papa, ele é um ser humano, ele tem direito à confissão, ele é imperfeito. Ele está à procura da perfeição em comunhão plena com Jesus Cristo. Mas o Papa, como está em Mateus 16,16, lhe foi dado, nós temos o primeiro Papa, Pedro. Jesus deu a Pedro as chaves do reino dos céus. E com isso deu a todos os papas aquilo que a gente chama de infabilidade papal. Ou seja, nos assuntos acerca da fé e da moral, quando ele se pronuncia ex cátedra, inclusive principalmente escrevendo nas encíclicas, o Papa é infalível. Repetindo, somente quando ele escreve ex cátedra, assuntos de moral e de fé, o Papa é infalível. Porque o Papa é perfeito? Não, mas porque ele tem assistência do Espírito Santo, que é uma ordem, uma promessa, um ensinamento de Jesus Cristo em Mateus 16, 16 e seguintes. Para fecharmos, vamos falar sobre o que a CIA norte-americana descobriu sobre Papa Pio XII. Os números. O primeiro é o de que pelo menos 5 bispos alemães da igreja condenaram em público as atrocidades cometidas pelo nazismo. A segunda informação é de que a perseguição nazista matou mais de 4.000 padres. E o Papa Pio XII sabia dessa perseguição. Imagina se ele se pronunciasse publicamente contra o nazismo. O terceiro dado, 900 deles eram poloneses. A terceira é quanto à ocorrência de 7 conspirações para derrubar Hitler. 7 conspirações, onde 2 delas tiveram a participação de Pio XII. E o último dado maravilhosamente numérico. Durante a guerra, o trabalho da Igreja Católica, que teve como principal líder, lógico, o Papa Pio XII, salvou 800.000 judeus. São dados da CIA americana. Segundo os arquivos da atual CIA, que antigamente era chamada de OSS, Pio envolveu-se pessoalmente apoiando a resistência italiana. O Papa teria convocado o chanceler alemão para lhe questionar sobre a deportação dos judeus. Tal deportação teria sido impedida e esse foi o marco para o Vaticano se posicionar contra Hitler e companhia. E aí eu poderia aqui citar vários pormenores históricos. Mas a comprovação da CIA norte-americana de que a igreja salvou mais de 800.000 judeus e que a igreja perdeu mais de 4.000 padres durante o nazismo, durante este período, melhor dizendo, comprovam que o Papa Pio XII não encarou de frente publicamente, não condenou de forma clara o nazismo, até porque ninguém defenderia a igreja naquele momento, a não ser o próprio Deus, mas nos bastidores salvou, como nós vimos, quase 1 milhão de judeus. Por isso que, por essa polêmica, o processo não caminha, mas sabemos que o Papa Pio XII fez o que pôde, segundo a sua humanidade e inspirado pelo Espírito Santo, conduziu muitos judeus ao salvamento de suas vidas. Bem, gente, se vocês gostaram, deixa aquele like, compartilhem, por favor se inscrevam no canal, desculpa qualquer coisa, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Portanto, gente, fiquem com Deus, se inscrevam no canal, divulguem esse vídeo, compartilhem, e para que a gente possa formar uma grande rede de evangelização. Até o próximo vídeo.